Senhor presidente, senhores deputados, os visitantes que acompanham a sessão na tarde de hoje, obviamente, senhor presidente, que não poderia ser outro o tema de hoje que não a delação feita, não homologada ainda pelo senhor ministro Fux, mas feita e que veio a público na última sexta-feira. Nós, da oposição, assim como disse aqui o deputado Maurício, primeiro nós fazemos um apelo para que os deputados assinem a CPI do quadro negro. Nós temos 13 assinaturas hoje. Se as notícias que chegaram na última sexta-feira não são suficientes para que se assine uma CPI aqui, eu não sei o que será suficiente. Segundo, nós não faremos, deputado Pelupion, aquilo que, e eu falo especificamente do meu partido, PT, aquilo que fizeram conosco. Nós não vamos julgar e condenar antes que as provas sejam feitas e sejam contundentes. A nós cabe fazer o nosso papel. E qual é o nosso papel? Primeiro dizer, como já disse, que a situação é extremamente grave, as denúncias são extremamente graves e que, obviamente, se forem aceitas pelo ministro Fux e se comprovadas, não resta outra alternativa ao governador Carlos Alberto e às demais pessoas que estão delatadas, que não, ao serem inquiridas judicialmente, perda de mandato, e aí é a justiça que decide se prisão ou não. Não há outra alternativa. Mas nós, volto a repetir, nós não faremos aquilo que vimos, inclusive, muitas vezes daquela tribuna. Nós não vamos antecipar julgamentos, porque não cabe a deputado antecipar julgamento. Não cabe a nós dizermos se o governador é ou não culpado. Cabe à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e também ao STF fazer os trâmites que são necessários para esse tipo de processo. É óbvio, senhor presidente, senhores deputados, que constrange a todos nós. É óbvio, constrange aos envolvidos. Não tenho dúvida, deputado Plauto, que Vossa Excelência, que está citado, se constrange. Não tenho dúvida que o presidente da Assembleia se constrange. Não tenho dúvida que o deputado Durval Amaral, presidente do Tribunal de Contas, se constrange. Agora, é preciso que seja aprovado. Se for aprovado, falei hoje, com o deputado Alexandre Cury, quando chegava aqui, com o deputado Traiano. Se for aprovado, como qualquer cidadão, as pessoas têm que responder pelos seus atos. Como qualquer cidadão. Se não for aprovado, caberá, inclusive, àqueles que foram acusados, se entenderem que devem, buscar a reparação. A nós, da oposição, cabe lembrar que algumas figuras são citadas, já são figuras que neste governo, o senhor Carlos Alberto, vem aparecendo no noticiário policial várias vezes. É o caso do seu primo, Luiz Abiantum, é o caso do famoso homem da sogra, o senhor Ezequias, que foi condenado, mas sua condenação demorou tanto tempo para acontecer, que quando saiu a sentença, é praticamente inócua, porque transitou o período da denúncia até a sua condenação, decorreu um prazo maior do que aquele que teria pelo menos a perda dos direitos políticos, não perdeu nada. Assim como outras figuras que são conhecidas. É claro que o governador vem a público dizer que se sente ofendido, assim como também o seu chefe da Casa Civil. Qualquer um se sentiria ofendido. Mas a mulher de César não basta parecer honesta. Ou não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. E por isso nós esperamos que o governador, e eu falo do governador que ele é o principal atingido ou interessado como chefe do Estado do Paraná. Ao governador, cabe, primeiro, solicitar que haja celeridade nesse processo com o ministro Fux. Segundo, que o próprio governador busque, no tempo hábil, dizer por quê. Que talvez o único punido nessa história toda até agora foi exatamente aquele que delatou, que foi o senhor Sunier. É o único. Que até onde não sabemos, não há inquérito contra o Fanini. Não há inquérito contra as outras pessoas. Então não adianta o governador dizer, num tom indignado, que se sente ofendido. Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente.
Não adianta o governador Carlos Alberto dizer que se sente ofendido, como não adiantou dizer no dia 29 de abril que ele era o mais machucado de todos, quando ficou lá no chapéu pensador, vendo o pessoal levar paulada aqui fora. Discursos não vão resolver. Discursos nós fazemos, todos fazem, as pessoas sabem fazer discurso. É preciso que haja, de fato, comprovação que o governador Carlos Alberto, as pessoas que estão ali denunciadas, não têm absolutamente nada com isso. Porque senão, nós estaremos incorrendo num processo, e nós não podemos fazer isso, que é mais grave ainda. Aquilo que Padre Vieira diz: pelo que fizerem, alguns serão condenados. Pelo que deixar de fazer, condenar-se-ão a todos. A omissão é o único pecado que se faz não fazendo. A oposição não será omissa. Por isso, mais uma vez, pedimos que os deputados assinem a CPI do Quadro Negro e que nós possamos ver, de fato, se isso é só história ou se isso é verdade. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.